pessoal, mais um vídeo do canal Eu Eclética. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Luciana Martins, numeróloga e taróloga. E neste canal, Eu Eclética, eu estudo tarô com você que está chegando aqui, com você que já me segue, que já viu outros vídeos aqui do canal. E hoje eu trouxe a carta 2 de espadas, porque eu até tenho um vídeo aqui mostrando vários decks de tarô, onde aparece de formas diferentes essa moça aí sentada, né, na frente desse lago. Então eu tenho esse vídeo também. Se você depois quiser completar esse vídeo que eu vou falar sobre a carta aqui, vendo os outros decks, é bem legal. Assim você tem uma boa noção de como muda, né, de um artista para o outro o tarô. Então vamos lá, olha, o que eu tenho para falar? Primeiro que eu venho estudando muitas coisas, inclusive sobre a Pamela também, que desenhou esse tarô, que a gente já até sabe, né? O Eight e a Pamela, que ela, como que eu poderia dizer assim? Ela se inspirou, ou a maioria das cartas desse deck que ela desenhou, ela se inspirava nas peças de Shakespeare e ela adorava teatro. Essa carta 2 de espadas, inclusive eu achei uma figura muito legal para publicar, que estava dentro de um livro, onde foi inspirado, né, melhor dizendo, o 2 de espadas. Você pode ver nessa foto que eu vou colocar aqui no vídeo, que ela se inspirou nessa atriz, né? Era uma atriz de teatro, uma atriz inglesa, e ela chamava Ellen Terry. Se você quiser depois procurar, ver sobre as obras, ela era a verdadeira... Sabe aquela coisa assim, comparando com as novelas do Manuel Carlos, onde ele colocava sempre a Regina Duarte, a Renata Sorrah, mais ou menos assim, Shakespeare sempre colocava essa Ellen Terry aí nas peças para representar as peças dele. E essa peça que foi inspirado essa carta foi uma peça muito dramática e muito trágica. Não é à toa que a Pamela colocou as espadas, né? Colocou essa peça ligada às espadas, o naipe de espadas, que a gente sabe que é o naipe mais difícil, né? Mais dramático, penoso, trágico, não sei como que você quer falar aí, mas realmente a gente sabe que o naipe de espadas, ele fala de tudo isso. E foi baseada numa peça, King Lear, ou Rei Lear, e ele foi traído pelas filhas. Ele tinha três filhas e ele foi traído. Aí acontece um monte de coisa nessa peça, e quem representou foi essa Ellen Terry, que eu tô colocando a foto aqui para você ver. Então veja aqui do ladinho da foto tem as espadinhas assim, ó. Só que, é claro, ela como uma artista, ela pegava a inspiração. Então ela pegou o quê? Ela pegou o jeito da atriz, né? Colocou ela lá sentada nesse banco, porque a gente fala do número 2, o número 2 é yin, o número 2 ele não vai sozinho, ele demora, apesar de ser do naipe de espadas, é aquela coisa assim, é o yin e o yang, né? É o yin do número 2 e o yang do espadas. Então é aquela coisa assim, ó, vou ou não vou, vai ou não vai. E esse naipe, dentro dessa carta, ele fala, primeiro que eu já até falei em outros vídeos aqui, que quando tem a lua, fala de fluxos, né? Fala de marés, fala de altos e baixos, as coisas mudam de repente. E nesse caso aqui, é uma situação onde a pessoa, ela se inspirou para desenhar a carta, colocou aí essa atriz, né, e com as espadas, porém a tônica é o que a gente aprende nos outros livros. Então a gente fala do quê? De indecisão, a gente fala daquele momento onde a gente precisa
silenciar. Eu não sei se você, qual religião, né, cada um tem a sua religião. Não discuto religião aqui, pelo amor de Deus, cada um tem a sua, eu respeito todas. Mas quando a gente vai, às vezes, num centro espírita para receber um passe, alguma coisa, geralmente eles falam lá assim: vamos silenciar os nossos olhos físicos. É uma frase mais ou menos assim: silenciar os nossos olhos físicos e abrir os nossos olhos da alma. Então, são situações aqui que a pessoa pode sempre estar em dúvida, e esse estar em dúvida, ela precisa acalmar a mente. Então, a gente tem essa pessoa com os olhos vendados porque é o que eu falei aqui agora. Você silencia os olhos físicos, onde você tem distração, onde você vê o colorido das coisas, porque você precisa se iluminar e saber o que você está sentindo dentro. Porque são geralmente pessoas que passam por situações duplas. 2 relacionamentos, 2 empregos, 2 tipos de estudo, onde em algum momento a pessoa vai ter que decidir. Tanto que a próxima carta, que é a 3 de espadas, eu falo aqui para você, que assim, o 3 de espadas ele tem bastante coisa que dá pra gente estudar também, vou fazer outro vídeo à parte, que é a decepção e tal, tal, tal. Porém, em algumas leituras que eu fiz, para mim, essa carta também representa foco. É você ir direto ao ponto. Então, o que acontece se a gente vê o 2? A pessoa precisa silenciar, tem que ficar mais calma, porque ela precisa tomar uma decisão para que ela possa crescer. Então, assim, ela só vai dar um passo a mais na vida dela quando ela se decidir. Então, essa carta fala do quê? Já que a gente tem numa sequência o 3 de espadas, que ela vai, de repente, ter tido essa decisão, que vai ser muito penosa, muito sofrida e de muita dor, aquela coisa que a pessoa vai fazer assim com aquela dor no coração, mas vai chegar um momento de uma encruzilhada onde ela vai precisar andar, ela vai precisar crescer. E que, se a gente olhar do lado invertido dessa carta, que tudo isso fala do positivo, que ela vai fazer uma meditação, que ela vai ficar mais calma, silenciar a mente e tudo mais, porém, ela vai ter o quê? Que ter foco, ela vai ter que partir para uma nova jornada, porque no lado negativo, a carta invertida, vai falar o quê? Que a pessoa vai se acostumar com a situação, mesmo na infelicidade, e que ela vai tentar, mesmo ficando naquela situação contrariada, ou porque ela não consegue ter uma decisão real, uma decisão concreta, que ela vai permanecer nessa situação e tentar tirar alguma felicidade daquilo lá até estagnar. Sabe aquela coisa assim de você extrair o suco, o suco de um cacho de uva, alguma coisa, até minguar, até ser o fim do negócio, porque ela não consegue decidir. Ela não vai conseguir fazer isso por si só. E aí ela começa a esperar o tempo, ela começa a esperar a decisão de outra pessoa, ela começa a esperar a decisão do chefe mandar ela embora. Dá para entender, mais ou menos? E aí a gente tem esses desafios, ou talvez até esperar uma carta da torre, né? Porque quando a pessoa não faz o que ela precisa fazer para o crescimento dela como pessoa, ela pode sofrer uma carta da torre e abruptamente aí tudo desmoronar, o que ela pensou em decidir não vai nem existir mais e ela vai ser obrigada a ir por outras águas. Essa carta ela tem uma similaridade, acho que é assim que fala, né? Similaridade com a carta da sacerdotisa, porque as duas estão na mesma posição. Porém, na carta da sacerdotisa, ela é mais plena, né? Ela é mais light, ela tá mais centrada, ela tem águas atrás dela mais profundas. Essa carta, ela fala de águas mais rasas,
ela fala assim de um certo, já ouvi falar, né, em livros também, de até um certo limbo. Então parece que a pessoa, ela fica naquela coisa limbosa, ela fica naquela areia movediça que ela tenta dar um passo, mas ela é puxada, sabe? Ela não consegue sair dali. E aí o que? Ela anula as emoções. São poucas emoções, a gente não tem emoção dentro do naipe de espadas, mas o 2 ele é yin, então a gente trabalha com essas duas polaridades, tem o yin e o yang, então tem sim um pouquinho de emoção. Tanto que a gente vê pedras, né? O mar da sacerdotisa atrás, que tem um véu, tudo é velado, é o inconsciente profundo e tudo mais. Esse não tem véu. É lá, pão, pão, queijo, queijo, tá ali o negócio. Tá na superfície, porém a pessoa não consegue decidir. E é também uma coisa assim muito legal que eu vi, que sabe quando você anda na areia, você coloca lá o seu pezinho na areia, molhada, a gente não deixa as pegadas ali. Enquanto a gente tá ali, as pegadas a gente vê, né? Se você pisar os dois pés na areia, você tá vendo lá, se sai, você tá vendo as duas pegadas lá, tá? Só que a partir do momento que a gente começa a andar nessa areia molhada, que a gente vai fazendo outras pegadas, aquela lá de trás sumiu já. Por quê? Porque não existe mais possibilidade daquilo lá acontecer de novo. Então aí tá o medo, o medinho ou o medão dessa carta, que aí é aquela coisa assim, é uma decisão trágica. Porque a pessoa nesse momento, ela sabe que ou ela vive assim, presa nas suas emoções, se anula, né? Porque aí a gente tem outros livros falando que tá aí bloqueando nas emoções, que tá aí na frente, né, do coração, essas espadas cruzadas, quer dizer, tá fechada para balanço a pessoa. Nesse momento ela tá aí analisando as situações, mas que se ela decidir, porque ela vai ter que decidir, porque senão a coisa também vai estagnar, vai morrer, vai secar, igual a uva lá que eu falei, a gente extrai tudo dela e fica só a pura casca, que às vezes não vai servir de nada. E a pessoa vai ter que o quê? Andar, porque aí se a gente tem o crescimento, a gente só vai crescer se a gente se libertar do que aprisiona e ter coragem de olhar internamente o que as nossas emoções diz e a partir daí sim tomar uma decisão baseada no interno, baseado no que tem do número 2. Então ela tá aí nesse momento de bater em retirada para analisar a situação. Se ela não conseguir sair dessa situação, se a carta vier no negativo, nesse limbo aí que ela tá vivendo, uma hora vai dar ruim. Vai dar ruim, não tem como. Se você às vezes abrir até o jogo, e eu já fiz isso, tá? Com uma pessoa e deu exatamente desse jeito. Umas cartas para frente veio a torre. Você pode ter certeza que se você tiver essa carta aí no negativo, numa posição ruim no jogo, e quiser continuar para a pessoa, né? Porque a pessoa aí tá presa no negócio. Você pode ter certeza que vem uma carta aí, ou vai vir um 10 de espadas para ela, tipo, finaliza isso porque tem lá uma luz lá no final do túnel para você seguir, dias melhores, ou vai vir a carta da torre, porque se ela não fizer, a torre faz. Olha, fala. Aí eu anotei, né, algumas palavras que eu sempre faço. Aqui fala de falsidade quando tá no lado negativo, né, invertida. Fala de duplicidade, da pessoa tá vivendo duas situações que eu já falei, né, 2 empregos, 2 casamentos, né, casamento e relacionamento, porque fala de 2, né, com uma pessoa diferente, não consegue largar o casamento, essas situações assim tumultuadas. Deslealdade também, fala decisão a ser tomada, já coloquei, acalmar a mente, olhos fechados para você olhar o que tem dentro, tomar a decisão, porque senão você vai perder o time também do negócio. É um sentimento de
de um pensamento minucioso e cuidadoso, a mudança cresce. E aqui já falei o limbo, né? Que na parte invertida é aquela pessoa que vai ficar naquele lugar ruim pra caramba, porque ela não tem coragem de tirar essa venda aí e enxergar a real. Ou ela enxerga e ela vê e ela cria problemas. Ela pode estar até pensando num 3 de espadas, né? Puxa, mas se eu fizer isso, eu vou decepcionar minha família, eu vou decepcionar meu marido, eu vou decepcionar alguém, né? Alguém que está depositando, às vezes, alguma confiança ou que depende, né? O 2 nunca vai sozinho, então tem outra pessoa envolvida. Não esquece, tá? Dentro dessa carta. E esses estudos que eu trago aqui, não esquece nunca que a Pamela era a amante. Eu vou trazer outros vídeos aqui de outras cartas do que ela se inspirou, porque é muito legal de saber, tá bom? Para você aqui que me segue no canal, mas ela era assim aquela rata de teatro. Ela adorava isso. Então, quase todas, a maioria das cartas dela foi inspirada nas peças de Shakespeare. E não foi à toa essa daí que ela atribuiu a essa atriz que é a Ellen Terry, tá? Pode procurar aí Wikipedia, Ellen Terry, vocês vão ver quantas peças ela fez, tudo de Shakespeare. Então ela realmente se baseou aí. E as espadinhas aqui não negam onde que ela foi buscar aí. Deve ter sido uma foto, de repente, numa coxia, né, de teatro, onde tinha essas espadas lá, porque foi uma peça muito trágica. Então ela deixou a criatividade aí voar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, compartilha e me segue aqui no canal Eu Eclética. Tem muita gente que assiste o vídeo e ainda não tá me seguindo. Olha que coisa, porque a gente vê, né, na parte analítica, a gente vê. Então começa a me seguir, ativa o sininho que todas as quintas-feiras, às 17h30, eu posto os vídeos aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo com outra carta. Até mais. Tchau!